A partir deste vídeo vou criar uma nova aplicação, o projeto 2, designada por Agenda Telefónica. Vai ser uma aplicação também relativamente simples, onde vamos continuar a aplicar conceitos adquiridos ao longo dos vídeos desta série e onde vou introduzindo também alguns outros conceitos relativamente novos que nos irão permitir então criar este novo projeto. De uma forma genérica, esta agenda telefónica vai permitir então inserir o nome e o telefone, ou como os nossos concidadãos brasileiros designam mais habitualmente pelo número do celular, e vai permitir gravar esses dados num ficheiro de texto para posteriormente poderem ser consultados. Vai permitir ainda a realização da pesquisa e apresentação de dados e vamos ver também como é que nós podemos editar e eliminar registros. De uma forma genérica, este projeto vai ser uma espécie de antevisão daquilo que será os futuros vídeos desta série, onde iremos começar a abordar a utilização de bancos de dados. Vamos então iniciar a criação desta aplicação e eu vou muito rapidamente explicar o que é que pretendemos dela. Ela vai arrancar com um pequeno menu que nos vai permitir então escolher um de dois quadros. Neste caso o quadro para inserir novos registros, e estes registros serão basicamente o nome e o número do celular ou do telefone dessa pessoa, e vamos ter um outro quadro que nos vai permitir então pesquisar, por exemplo, nomes de pessoas ou então o número do celular, o número de telefone dessa pessoa e os dados ser-nos-ão apresentados. No meio de tudo isto vamos ter aqui um conjunto de funcionalidades a funcionar no background, que é a questão, ou no back-end, neste caso, se quisermos assim chamar, que é o facto de todos os dados serem gravados num ficheiro. Sempre que a aplicação for executada, vai abrir o ficheiro e carregar os dados que lá estiverem guardados. Vamos criar aqui classes, vamos utilizar coleções e vamos ver de que forma é que nós podemos articular tudo isto aplicando conhecimentos anteriormente adquiridos. Vamos então partir já de início para a criação do nosso novo projeto. E o nosso novo projeto é uma Windows Forms Application, ao qual vamos chamar Agenda. Okay? Neste primeiro quadro, nós vamos defini-lo como sendo o nosso menu inicial da nossa aplicação. Poderemos, inclusive, até arrastar aqui para o interior do nosso formulário um label que vamos designar por Agenda. Aqui não vamos ter necessidade de alterar o seu nome porque não o vamos utilizar. Vamos alterar aqui o tamanho da letra e o tipo de letra. Poderemos utilizar aqui Arial e vamos definir Bold e um tamanho maior para servir de título, ok? Temos aqui a nossa agenda telefónica. Ora, vamos então aqui criar dois botões. Vou fazer aqui dois cliques para adicionar dois botões ao nosso formulário, ou então vamos fazer melhor. Vou eliminar este, vou redimensionar este botão para o tamanho desejado, ok? E vou agora colocar aqui um outro botão. Há um aspecto fundamental aqui que se prende com o seguinte e que eu vou aproveitar já para introduzir, que é este facto de eu querer aqui alinhar no meu layout, isto é, no meu formulário, alinhar os botões mais ao centro ou mais à esquerda, etc. Ora, como já tivemos a ocasião de verificar, o Visual Studio tem então estas linhas de guia que nos permitem aqui organizar os controlos mais à esquerda ou mais à direita, mas há aqui um pormenor, eu quero centrar estes dois botões e, como podem reparar, nós não temos aqui opções numa barra de ferramentas que nos permitam fazer isto de uma forma muito direta. O que acontece por defeito é que o Visual Studio apresenta-nos então aqui um conjunto de ferramentas que estão escondidas nesta barra. Esta barra aqui penso eu que se chama Layout, vamos aqui certificar-nos nisto, neste caso temos aqui Layout, se eu a retirar, como podem verificar, muitas opções desaparecem daqui, mas reparem então eu vou ativar novamente o Layout, mas reparem que algumas destas opções de alinhamento dos controlos estão escondidas. Se eu selecionar dois controlos, elas passam a estar ativas. Mas o que acontece neste caso é que eu posso alinhar dois controlos, por exemplo, se eu selecionar dois controlos, eu posso alinhá-los um em relação ao outro. Ora, o que eu quero é alinhar os controlos em relação ao formulário. E quando eu seleciono aqui estes dois tipos de controlos, neste caso o formulário e um controle, não tenho aqui estas opções. Ora, para isso, para que possamos ativar as opções adicionais que existem nesta barra, nós teremos que fazer o seguinte. Teremos que ir aqui a este pequeno botão que existe neste cantinho e vai aparecer aqui uma opção que diz Add or Remove Buttons. E depois, como podem reparar,
todas aquelas opções que têm um visto significa que são aquelas que estão a ser apresentadas. Aquelas que não têm qualquer visto são aquelas que estão a ser escondidas. Ora, neste caso, eu vou ativar todas. Ok? Vamos aqui ativar todas, incluindo esta opção do Tape Order, que nós já vimos num vídeo anterior, que nos dá imenso jeito. Em vez de depois termos que estar a utilizar aqui os menus para ir selecionar esta opção, nós podemos fazê-lo diretamente a partir da nossa barra. E reparem como, ao irmos ativando estas opções todas desta barra, elas vão sendo acrescentadas ali na ponta. Ora, o que acontece agora, reparem, é o seguinte, é que quando eu seleciono o botão 2, eu já tenho a opção de centrar horizontalmente e, portanto, quando eu clico aqui, ele vai centrar no meu formulário, o que é extremamente útil, porque eu agora posso simplesmente centrar todos os meus objetos e ter a certeza absoluta que eles estão no centro da minha aplicação. Vamos aqui fazer um outro botão, que vai ser o botão de saída. Ora, eu vou alterar aqui o meu formulário para ser apresentado no centro, mas também para não poder ser redimensionado. E por isso vou colocar aqui um Sizable Tool Window. Okay? Neste caso, eu tenho aqui este botãozinho que permite fechar a aplicação e não tenho aqui o minimizar nem o maximizar. Mas reparem o que é que acontece quando eu executo a minha aplicação. Eu não tenho aqui os botões para minimizar e maximizar, mas se eu fizer aqui um duplo clique, o que é que acontece? Cá está. Ele vai fazer uma ampliação ou então uma diminuição para o seu tamanho normal. Eu quero que isto seja impedido, isto é, não seja possível fazer isto por parte do utilizador. Então o que é que eu vou fazer? Vou aqui no Control Box e posso colocar igual a False. E neste caso desaparece-me ali o botão do Close. Vamos verificar agora o que é que acontece por eu ter colocado o Control Box igual a False. Isto é, a caixa de controles. Vamos aqui executar. Vamos tentar novamente um duplo clique e ele continua a ser apresentado em tamanho maior. Portanto, o caso do Control Box permite-nos então definir se nós queremos que apareça ali o botão de fechar ou não. Agora, para ativarmos ou desativarmos esta possibilidade de redimensionamento, nós temos que ir mexer aqui em algumas outras operações, neste caso, ou propriedades, melhor dizendo. O Minimize Box, apesar de não ser apresentado, está igual a True. Mas se eu colocar igual a False e o Minimize e o Maximize Box igual a False, o que vai acontecer então é o seguinte, eu vou ativar novamente aqui o Control Box igual a True, vai aparecer o botão para fechar, vamos aqui executar, vamos fazer aqui um duplo clique e reparem como agora já não tenho a possibilidade de conseguir aumentar o meu menu e, por conseguinte, o meu formulário vai permanecer sempre com este tamanho. E, portanto, vimos aqui estas duas propriedades, Control Box, que pode ficar definido como True para que apareça ali o botãozinho para fechar. Se nós não queremos que ele apareça, podemos colocar Control Box igual a False. E para evitar que o utilizador possa redimensionar o formulário, deveremos então colocar como falso o Minimize Box e o Maximize Box. Okay? Vamos então aqui dar nomes às coisas, neste caso vamos chamar a este comando o cmd inserir, neste caso cmd pesquisar e neste aqui cmd sair. Okay? Vamos dar-lhe também os textos, vamos colocar aqui sair, pesquisar, ok, pesquisar e inserir ou editar, ok? Eu chamei este controle ou este botão apenas inserir, mas vamos até colocar aqui editar também. Inserir e editar. Isto vai permitir-nos selecionar, apagar, alterar os dados dos nossos registros. Ora, em seguida, o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos dar aqui ao nosso formulário um outro nome. E vamos lhe chamar FRM, de formulário menu. Okay? Ele vai alterar todas as referências do formulário no nosso código. Vamos dizer-lhe que sim, que queremos alterar todas as referências ao nosso formulário. Passa a chamar-se FRM menu, mas ainda tem ali o Form 1. Vamos lhe chamar agenda. Okay? Nesta circunstância, temos então aqui a nossa aplicação já com alguns traços okay, de existência, mas não temos qualquer funcionalidade. Vamos aqui acrescentar um pequeno espaço para baixo e vamos colocar aqui um label
que vai servir fundamentalmente para o quê? Para apresentar a versão da nossa aplicação. E, por conseguinte, vamos chamar a isto label, okay? Vamos colocar em letra minúscula, label versão, e eu vou definir com um auto-size igual a false, para que eu possa aqui redimensionar a toda a largura e centrar aqui este texto. Okay? Vamos aqui centrar o texto, aqui precisamente, vamos aqui colocar apenas a dizer apresenta versão do programa, okay? Ou da aplicação, e vamos alterar o tipo de letra para ser ligeiramente mais pequeno. Arial, e vamos colocar aqui um tamanho 8, ok? Podemos colocar menos, um tamanho 6, apesar de não aparecer na listagem, e cá está, um tamanho 6 quase imperceptível, mas é o que interessa. Ora, o que nós vamos fazer aqui com este label é uma coisa muito simples. Sempre que a aplicação for executada, vai apresentar o número da sua própria versão. Isto é, nós vamos criar aqui uma variável que vai conter informações sobre a versão da aplicação. O que eu vou fazer agora, neste momento, vou criar uma primeira classe que eu vou utilizar como sendo uma classe estática. Uma classe estática não precisa de ser instanciada, ela vai servir para guardar valores que são acessíveis a qualquer parte da nossa aplicação. E para o tipo de aplicação que eu estou a construir, este tipo de técnica não é assim tão complicado quanto isso, e mais do que isso é absolutamente suficiente para aquilo que eu pretendo. Então, para isso eu vou colocar aqui um head class e vou-lhe chamar aqui CL geral, ok? Classe geral. Esta classe geral, que pertence então ao namespace agenda, que é o nome da nossa aplicação, eu vou defini-la aqui como sendo do tipo public static classe geral. O que quer dizer que todos os elementos que eu aqui introduzir vão ter que ser também todos eles estáticos. E, por conseguinte, vão ser acessíveis quer a este menu inicial, quer a todos os formulários que eu criar na minha aplicação. Ora, uma das características que eu vou aqui acrescentar é então a versão. Public string, ou melhor, public static string, versão. E aqui eu vou de imediato atribuir-lhe um valor, neste caso v1.0.0, ok? Ora, o que vai acontecer então é o seguinte: quando o meu formulário for executado pela primeira vez, e sempre que for executado, logo aqui no seu construtor poderia fazê-lo aqui também no form load, mas eu vou colocar aqui apresenta versão do programa. Neste caso, o label versão.text é igual, e agora reparem o que é que eu faço para aceder aos dados desta classe estática. Eu simplesmente coloco cl geral.versão. E se eu agora executar então o meu código, reparem o que é que vai acontecer. De imediato o meu label vai apresentar a versão do programa. Vamos avançar com o desenvolvimento da nossa aplicação fazendo o seguinte: vamos deixar ficar aqui estes documentos todos abertos e vamos já construir aquela que é a função mais simples, neste caso a tecla sair. Vamos clicar aqui em sair e vamos perguntar se o utilizador quer mesmo sair da aplicação. E neste caso vamos utilizar então uma caixa de diálogo do tipo message box. Portanto, vamos aqui colocar sair da aplicação. E o que nós vamos fazer primeiro é o seguinte: pergunta se pretende mesmo sair da aplicação. E então para isso nós vamos utilizar o seguinte: if messagebox.show, isto é, se o resultado da apresentação desta caixa de diálogo for igual a dialogResult.no, isto é, se a resposta for não, então o que é que ele vai fazer? Return. Caso contrário, ele vai fazer simplesmente application.exit e vai sair da aplicação definitivamente, não é? Ok? Então aqui no show, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter que definir aqui, aqui aconteceu um pequeno lapso, vamos ter que definir aqui dentro vários dados. Neste caso vamos ter que definir um texto e que eu vou colocar da seguinte forma: sair, vírgula, deseja sair da aplicação, ponto de interrogação, vírgula, messagebox buttons, ponto yes, no,
e o message box icon ponto, e neste caso o question, ok? Vamos testar para ver se este mecanismo está a funcionar corretamente. Eu criei uma message box que tem o título sair, tem o texto deseja sair da aplicação, tem depois os botões sim e não e tem um ícone de questão. Se eu responder não quando essa caixa aparece, eu vou sair deste método aqui do comando sair. Caso contrário, se eu responder outra coisa qualquer, neste caso sim, a aplicação vai fechar. Vamos executar. Vamos clicar em sair e eu troquei aqui os valores, como podem reparar, erro meu, a sair deveria aparecer no topo, deseja sair da aplicação devia aparecer aqui no texto. Vamos alterar essa situação, bastará para isso então selecionar aqui este texto, passar para primeiro parâmetro aqui o texto que aqui está e vamos colocar como segundo parâmetro então ali o sair. Não esquecer que temos que colocar ali a vírgula para separar os diferentes parâmetros e portanto temos texto, título, tipo de botões e à frente o ícone. Vamos executar, vamos aguardar a nossa aplicação, vamos clicar aqui em sair, cá está, sair, deseja mesmo sair da aplicação? Não. Deseja sair da aplicação? Sim. Ok? Vamos muito rapidamente, antes de terminar este vídeo, continuar aqui com o nosso desenvolvimento, neste caso para criarmos o formulário que vai permitir inserir e editar os dados dos nossos registros. E para isso então vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui com o botão direito do rato, vamos fazer Head, Windows Form. Nesta Windows Form vamos lhe chamar já FRM, Inserir, Editar. Okay? Porque vai fazer as duas funções. Vamos clicar aqui em Head e temos então um novo formulário, que eu aqui vou colocar um ligeiramente maior e no qual eu vou já colocar aqui um botão. Este botão vai ter uma função muito especial, que é o botão para fechar e voltar ao menu anterior. Neste caso, CMD, fechar. Okay? Vamos aqui colocar o texto fechar. E, portanto, já sabemos que este botão vai permitir, então, voltar atrás. Vamos colocar também este formulário numa zona mais central. Vamos alterar-lhe o tipo de formulário, neste caso também para Fixed Tool Window. Okay? Vamos impedir que o utilizador maximize ou minimize este formulário, portanto, Maximize Box False, Minimize Box False, e vamos lhe chamar aqui a este formulário agenda, traço, inserir, barra, editar. Okay? Cá está. Vamos então agora colocar aqui dois labels, e neste caso eu vou utilizar apenas um, e também duas text box. Eu vou arrastar apenas uma. Ora, neste caso concreto, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou aqui já definir o texto desta label, e neste caso, nome, será para o nome da pessoa, e à frente do nome, nós vamos colocar uma text box, que vai ser uma text box para inserir o nome da pessoa. Então, neste caso, vamos lhe chamar text nome. Vamos definir por defeito que o nome da pessoa não deverá ultrapassar 50 caracteres. Ora, neste caso, vamos alterar aqui uma propriedade que se chama o max length. E o max length, por defeito, está definido para este valor que aqui está, que é o equivalente a um valor inteiro. Ora, neste caso concreto, eu vou colocar apenas 50. Okay? Poderíamos colocar menos, mas não tem qualquer problema. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou aqui abrir um pouco mais, vou aqui tornar o auto size do label igual a false, para eu poder redimensionar a minha label da forma como eu quiser. Vou aqui redimensionar utilizando as linhas guia. Ok, cá está, muito bem. E agora vou fazer o seguinte, reparem, vou arrastar o nome para aquele lado. E já vão perceber porque é que eu estou a fazer isto. Vou arrastar ali para o meio, ok? Eu agora vou selecionar estes dois controles, vou copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, e vou colar os dois. E agora vou alinhá-los aqui por baixo. Neste caso, aqui no nome, eu vou colocar número, ok?
e aqui no número estamos a considerar sendo o número de telefone, como se conhece em Portugal, ou o número do celular, como é habitualmente dito no Brasil. Neste caso concreto, aqui nesta text box, ao contrário do que acontece com o nome, nós vamos reduzir o seu tamanho máximo. E o seu tamanho máximo vai passar para, por exemplo, 20. Ok? Poderia ser menos, não tem qualquer problema. Vamos também definir o seu próprio nome, neste caso, text número. Ok? Vamos ainda colocar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, uma teclazinha que vai servir para gravar o valor. CMD gravar. E vamos colocar aqui o texto em baixo. Gravar. E para que os dados possam ser apresentados, isto é, os dados que já estão guardados no nosso ficheiro de contactos, nós vamos colocar aqui uma list box. Ok? E esta list box vai então apresentar os dados já guardados no nosso ficheiro. Ora, neste caso concreto, vou copiar aqui este label e vou colocá-lo aqui no topo e vou alargar aqui um bocadinho mais, vou alterar aqui o posicionamento do meu texto e vou colocar apenas no texto simplesmente o seguinte: lista de contactos registados. Ou registrados, como também os nossos compatriotas brasileiros dizem. Aqui no list box 1 eu vou colocar lista contactos. Ok? Vamos colocar ainda assim, aqui por baixo desta lista toda, um outro label ao qual vamos designar label número registros. É o label onde nos vai ser apresentado o número de elementos que estão guardados na nossa lista de contactos. E, portanto, aqui vou colocar por defeito registros 0. Ok? Muito bem. Faltará depois ainda acrescentar aqui um outro aspecto, que é o seguinte. Vamos copiar e colar aqui um botão. E este botão vai se chamar CMD apagar. E vai apagar o quê? Vai apagar um registro da nossa lista. Okay? E se nós quisermos colocar também um botão para editar, também o podemos fazer. Neste caso, CMD editar. E aqui vamos colocar a palavra editar. Okay? Temos aqui uma sobreposição que não deve acontecer. Vamos colocar aqui um pouquinho mais para trás. Já vimos que aqui os valores podem ser bastante grandes e, por conseguinte, há espaço suficiente para apresentarmos os nossos registros. E, desta forma, temos então aqui o nosso formulário para inserção dos dados e para edição, para eliminação, está praticamente criado. Vamos apenas, no final deste vídeo, criar aqui a interação entre o menu principal e o quadro que nós acabamos de criar. Ora, para isso, então, vamos aqui ao menu principal, vamos aqui fazer um duplo clique em Inserir, Editar, e vamos fazer simplesmente o seguinte: abre o quadro para Gestão dos Contactos. Okay? Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: vamos fazer, em primeiro lugar, vamos abrir o quadro, vamos criar uma instância do objeto formulário Inserir, Editar. Então, FRM Inserir, Editar, formulário, é igual a new FRM Inserir, Editar. E então temos uma nova instância, um novo objeto desta classe que é o formulário que nós criamos. Agora vamos simplesmente apresentá-lo. Formulário.showDialog. Vamos executar e reparem então o que é que vai acontecer. Vamos clicar aqui em editar e cá está o formulário a aparecer. Se nós clicarmos agora em fechar, não faz rigorosamente nada, mas temos aqui este pequeno botãozinho de close. Quando fechamos o fechar, temos novamente aqui o nosso formulário ativo. Ora, se não quiserem deixar ficar aquele botãozinho de close, já verificamos que podemos aqui eliminar o control box, igual a false. E neste caso, apenas o fechar vai fechar este quadro. Para fechar este quadro do inserir e editar, nós simplesmente fazemos o seguinte: fechar quadro ou formulário e fazemos o seguinte: this.close. Neste caso não é application.exit, porque iria fechar a aplicação. Nós queremos apenas fechar esta classe, ou neste caso este objeto, e para isso colocamos this.close e ele vai fechar o formulário. Reparem então como no final deste vídeo temos então aqui já alguma interação criada.
ok? Fechar, fechar, abrir, fechar, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar, ok? E aqui temos o sair, deseja sair da aplicação, sim, e fechamos a nossa aplicação. No próximo vídeo vamos continuar a desenvolver esta nossa aplicação de agenda telefónica.